Vamos dar início à mesa de hoje, intitulada As Perspectivas para a Participação no Brasil pós-2016. Compõe a mesa o professor Leonardo Britzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Rebeca Abers, da UNB, Roberto Pires, do IPEA, e a professora Carla Almeida, da Universidade Estadual do Maringá. Vamos, então, fazer a sessão seguindo essa mesma ordem, então convido o professor Leonardo para a sua fala. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer para mim participar aqui do encontro. Também queria dizer que para mim é um prazer partilhar a mesa com pessoas cujo trabalho eu admiro. E acredito que essa mesa vai implicar num certo esforço coletivo, evidentemente, que a nova conjuntura pós-impeachment e pós-2016, todas as questões que passaram, implicam num grande esforço de repensar o que seria a agenda da participação social no Brasil depois disso. E não acredito que existam respostas prontas sobre isso. Então, eventualmente, a mesa consegue, num esforço colaborativo, apresentar alguns marcos para a gente repensar essa questão. Eu vou passar uma grande parte da minha apresentação fazendo mais um diagnóstico. Porque eu acho que não existe ainda, não está completamente claro o que ocorreu com a participação, qual foi o papel da participação, vamos dizer, nessa crise política que eu diria que é uma crise política que começa em 2013 e que ainda não chegou ao seu final. Então eu vou tentar circunscrever a minha fala mais essa questão e mostrar por que eu acho que 2016 implica em fortes mudanças no paradigma que a gente vinha trabalhando até então. Eu acho que a participação no Brasil, ela tem dois marcos fundamentais: a democratização e a Constituição de 1988. A democratização gera um conjunto de atores que colocam uma agenda participativa muito ligada à própria ideia de transformação em algumas políticas públicas. Eu vou tentar mencionar quais são, de que maneira isso se deu um pouco mais à frente na minha fala. E a Constituição de 1988, que ao mesmo tempo ela institucionaliza uma agenda de políticas sociais, né, que ela tem capítulos na área de políticas sociais, mas ao mesmo tempo ela vincula essas políticas sociais a formas específicas de participação. Então eu acho que esses são os dois marcos. Eu acho que esses dois marcos ao mesmo tempo colocam tanto uma dimensão, vamos dizer, de participação não institucionalizada, quanto uma dimensão de participação institucionalizada. A dimensão não institucionalizada, eu acho que ela se forma com um conjunto de movimentos sociais da democratização, movimentos como o movimento de atores comunitários, o próprio movimento popular de saúde, o próprio movimento da reforma urbana, a maneira como alguns dos enfrentamentos da democratização ocorreram, especialmente as campanhas, especialmente a campanha das diretas, né? A ascensão de movimentos ligados às mulheres, o fortalecimento desses movimentos durante a própria redemocratização. Eu acho que tudo isso estabeleceu um marco de uma certa participação não institucionalizada, como eu acho que a Constituição de 1988 estabeleceu um marco de uma participação institucionalizada, né? Pela maneira como a participação foi incluída nos diversos capítulos de políticas sociais, da maneira como esses capítulos abriram espaço
para conselhos e conferências, na maneira como o próprio parágrafo único do artigo 1º da Constituição estabeleceu a legitimidade das formas de participação institucionalizada. Tudo isso, na verdade, é um marco constitucional. Mas eu gostaria aqui de apontar, especialmente para fazer um diagnóstico sobre o que aconteceu nesses últimos 3 anos e como é que isso impacta a participação. Eu acho que existe um elemento central, pouco trabalhado, né, nos trabalhos sobre participação social, e que eu acho que ele talvez seja o maior viabilizador da participação, que eu acho que o Brasil viveu entre a Constituição de 1988 e o impeachment, que eu chamaria do pacto centrista da nova república, né? O que seria esse pacto centrista da nova república, né? Que, na minha opinião, o PMDB foi o principal ator envolvido nele. Ele foi um pacto no qual aceitou-se que, independentemente das formas de representação estabelecidas pelo sistema político ou mesmo pelo Pacto Constitucional, as formas de participação também eram aceitáveis, mais do que aceitáveis, eram formas que poderiam ser incorporadas pelo próprio sistema político, e que esse sistema político, então, ele trabalharia numa dupla chave. Ele trabalharia tanto na chave da representação, quanto ele trabalharia na chave da participação, os governos, as administrações que adotassem políticas participativas encontrariam nas instituições de representação uma aceitação dessa nova chave, né? Eu acho que eu chamo isso do pacto centrista da nova república. Por que eu chamo ele de pacto centrista? Porque, na verdade, o PMDB foi o principal ator, né? Lembrando que o PMDB tinha maioria durante a Assembleia Nacional Constituinte, né? Maioria absoluta, né? Lembremos também que o PMDB foi o viabilizador de praticamente todos os governos, mas especialmente, né, dos governos de esquerda depois de 2003, né? E que ele, na verdade, aceitou esse pacto centrista. Eu diria que ele aceitou esse pacto centrista entre a Assembleia Nacional Constituinte e a votação do Decreto 8243. Né? Eu acho que isso estabelece um momento, né, no qual a participação pôde adquirir um formato relativamente estável, seja nos governos municipais, seja nos governos estaduais e principalmente no governo federal. E a gente poderia fazer, então, um diagnóstico de que experiências de participação elas foram exitosas porque elas nunca enfrentaram problemas relativos à sua legalidade. Os problemas relativos à sua legalidade foram sempre menores, né, em relação nesse período, né? Então, eu lembro que o orçamento participativo de Porto Alegre sofreu pouquíssimos questionamentos legais. Os questionamentos legais que ele sofreu foram resolvidos a favor do processo participativo, né? Existiram algumas ações sobre isso nos anos 90. Chama a atenção que a chegada do Partido dos Trabalhadores no governo federal e a implementação de um conjunto de sistemas integrados com participação, como foi o caso do SUAS e o caso do CISAM, não sofreu nenhuma oposição do Congresso Nacional. Pelo contrário, né, foram algumas dessas políticas, por exemplo, o SUAS foi aprovado por um acordo de liderança, ele não chegou nem mesmo a ser submetido ao plenário do Congresso Nacional. Portanto, eu diria que a participação, nesse período, ela tem duas características fundamentais, né, que eu vou tentar mostrar aqui. Elas mudaram depois de junho de 2013. Né? Primeira característica de que ela foi vinculada mais fortemente a políticas públicas, ela foi vinculada mais fortemente a políticas públicas de determinadas áreas. Né? Então, políticas públicas da área da saúde, políticas públicas da área da assistência social, políticas públicas da área urbana, né? Todas essas políticas elas se tornaram participativas, né?
o sentido do governo de esquerda no que diz respeito à participação foi a ampliação das políticas públicas da participação para as diferentes áreas de políticas sociais, né? Mas não para todas as áreas de políticas públicas, existe uma diferença sobre isso. Ainda assim, né, o governo de esquerda no Brasil, entre 2003 e 2014, ampliou as áreas nas quais existiam sistemas de políticas sociais e incorporou a participação nessas áreas, né? E ela incorporou porque, na verdade, não havia, do ponto de vista do sistema de representação, nenhuma oposição a isso, e havia, do ponto de vista dessas políticas sociais, dos atores fundamentais que atuaram nessas políticas sociais, havia uma proposta de como organizá-las participativamente, e essa proposta começou a gerar, vamos dizer, um conjunto de espelhos, não vou me estender muito sobre isso, em um conjunto de sistemas de políticas públicas que então permitiram essa ampliação. Eu acho que, e aí a minha ideia de que existem 3 grandes eventos que afetaram a participação entre 2003 e 2016, e que esses 3 eventos ainda não chegaram a, vamos dizer, um desfecho definitivo, mas o sentido no qual eles afetaram a participação nesse período é um sentido negativo, né? Eu vou tentar explicar por quê. Primeiro desses eventos é junho de 2013, né? Junho de 2013 afeta a participação por um conjunto de motivos. Em primeiro lugar, ele afeta porque, na verdade, ele coloca uma agenda que é relativamente correta, né? De que, na verdade, a participação ela havia se estagnado em relação ao conjunto de atores que ela era capaz de envolver, né? Então, nesse sentido, havia um conjunto de atores envolvidos na participação e havia um conjunto de atores não envolvidos na participação, apesar do dado que a gente trabalha, de que conferências nacionais naqueles anos haviam envolvido mais de 6 milhões de pessoas. No entanto, o junho de 2013 surge com a ideia de queremos participar, né? Então, ele coloca, vamos dizer, uma cunha simbólica, né? Se a gente pudesse fazer uma colocação desse tipo, ele coloca uma cunha simbólica em relação a quem está participando, ou inclusive ao fato de se existe ou não existe participação, né? E eu acho que aqui a gente tem que reconhecer que, independentemente do fato que havia participação, a sensação que sai de junho de 2013 é uma sensação de que a participação era limitada, então ele coloca problemas em relação à amplitude da participação. Junho de 2013 também divide divide a participação em relação aos atores que participam ou não participam, né? Evidentemente que no campo de quem estuda os processos de participação, essa já era uma questão que se colocava antes, né? A falta da classe média na participação na maior parte dos sistemas de participação ou nas formas principais de participação em políticas públicas. A literatura apontava, né, e aqui tem muitas pessoas que já apontavam isso nos seus trabalhos, né, mas junho de 2013 torna essa questão pública, né? O junho de 2013 publiciza a ideia da ausência da classe média em processo de participação, nomeia essa ideia e abre o espaço para formas de participação de classe média que passam a existir desde então e que, na verdade, cindem os processos participativos, ou cindem, inclusive, os atores que vão participar a partir de então, né? Então, a gente tem agora, nas diferentes questões que aparecem no Brasil, sempre se diz o seguinte: então, quais vão ser os atores que vão se manifestar? E aí existem os atores conservadores, ou os atores ligados a sindicatos, ao campo de esquerda. Essa é uma cisão que é criada em junho de 2013 e que afeta a maneira como a participação se relaciona com as políticas na sociedade brasileira
de uma maneira que ainda não chegou, né? A gente não pode ainda dizer qual seria o desfecho disso. A segunda questão que eu acho que aparece nessa conjuntura 2003-2016 é o decreto 8243. E a discussão dele, eu acho que o decreto 8243 ele foi uma tentativa do governo de esquerda de ampliar a participação em algumas áreas, ou generalizar a participação para mais algumas áreas do governo federal, numa situação já de forte impasse político gerado pelas próprias manifestações de junho daquele ano, mas que, na verdade, essa tentativa ela encontra uma oposição no Congresso Nacional que a participação social não tinha encontrado até então, né? E isso gera, né, como vocês sabem, né, 2 decretos legislativos, um feito na Câmara e um feito no Senado, de revogação, né, do decreto 8243, mas eu acho que mais do que isso, ali se estabelece, eu acho, que um certo impasse em relação à articulação, representação, participação, que eu acho que não está solucionado até hoje, né, que se coloca nessa conjuntura da mesma maneira como já se colocava em 2014, que é, ao invés de uma articulação entre participação e representação que teria existido até aquele momento, passa a haver uma demarcação, né? E passa a haver uma demarcação enquanto limitação, né? E uma demarcação curiosa, vamos dizer, porque, na verdade, aqueles mesmos atores que diziam o Congresso Nacional não tem legitimidade, o Congresso Nacional tem uma legitimidade limitada, o Congresso Nacional está envolvido em corrupção, tipo, vamos dizer, o Estado de São Paulo faz o primeiro artigo, né, contra o decreto 8243, pelo menos que eu tenho notícia, ele fala o seguinte: não, no Brasil as políticas públicas têm que ser determinadas pelo sistema de representação, né? Então ali eu acho que existe uma nova demarcação que o governo de esquerda tenta disputar, mas na verdade ele já enfrenta em 2014, nas semanas anteriores e posteriores à eleição da Dilma, a mesma coalizão política que ele enfrenta em 2016, né? Coalizão política majoritária, que vai determinar a inflexão conservadora das políticas sociais no Brasil a partir do impeachment, ou a partir pelo menos do começo de 2015, ela já existe em relação à participação em 2014, né? Eu acho que essa é uma questão interessante para a gente ter em mente. E por último, nós temos o último elemento que vai mudar a participação, que é o impeachment, especialmente o decreto 726, né? De 12 de maio do ano passado, né? Um dia após do governo Temer, né? Ele, no mesmo dia, ele envia esse decreto, né? E esse decreto, na verdade, ele mostra que existe um projeto político, né, das forças conservadoras no Brasil, e que esse projeto político tem uma certa configuração, né? Esse projeto político, então, o decreto 726, ele extingue todas as secretarias de direitos, né? Extingue a Secretaria da Igualdade Racial, de Assuntos das Mulheres, o Ministério de Direitos Humanos, extingue o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, na verdade, pela rapidez com que isso é feito e pela abrangência com que isso é feito, né, eu acho que vamos dizer, isso a gente supor que é um novo projeto político, e que esse novo projeto político, ele, na verdade, é resultado, vamos dizer, do fim do Pacto Centrista da Nova República, que eu tentei mencionar aqui no começo da minha fala, né? Então, esse Pacto Centrista acaba porque, na verdade, o PMDB opta por sair do centro, né? É isso que, na verdade, né, ocorre entre a eleição de Eduardo Cunha e o impeachment, né? O PMDB sai do centro, ele passa a se posicionar junto com as suas conservadoras, né? E ele viabiliza um pacto conservador, né,
que existe hoje, né? Talvez, né, não exista na semana que vem, né? Mas ele viabiliza um pacto conservador, e esse pacto conservador se posiciona contra uma agenda de ampliação de direitos que é resultado da Constituição de 1988. Né? Então, nessa conjuntura que eu tentei demarcar a partir desses três elementos, a pergunta seria o que pode ser a participação social depois desses diferentes marcadores. Né? Eu acho que vale a pena a gente pensar em algumas dimensões. A primeira dimensão é a participação social vai continuar existindo nas políticas públicas, né? Ainda que ela vai continuar existindo diferenciadamente na área de políticas públicas. Né? Por que eu acho que ela vai continuar existindo? Porque existe um marco legal que propicia isso e que é relativamente significativo. Né? Em segundo lugar, porque diferentes trabalhos de muitas pessoas que estão aqui nesse auditório hoje foram capazes de mostrar corretamente que a participação social na área de políticas públicas ela melhora a qualidade dessas políticas. Né? Nós temos evidências empíricas suficientes nessa direção. Né? Então, vai ser muito difícil haver essa reversão, mas ainda assim eu gostaria de apontar duas questões que me parecem novidades em relação à participação social nas políticas públicas a partir de 2016. Que provavelmente vai haver uma retração nas áreas mais novas. Né? Então, não existem ainda muitos trabalhos, mas existem já algumas evidências. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm feito trabalhos nessa direção, de que algumas áreas mais recentes de participação que eram muito mais fortemente dependentes do Estado ou do governo de esquerda, essas áreas estão sofrendo desestruturações mais fortes. Cito, por exemplo, a área de participação das mulheres, né, fortemente dependente, né, da Secretaria de Assuntos das Mulheres. Né, essa parece ser uma área de forte retração da participação, né, e seria interessante fazer monitoramentos em relação a isso nos próximos anos, né, para a gente entender um pouco melhor isso. Outras áreas mais tradicionais, elas parecem que têm se dividido, né, e aí a gente poderia talvez fazer uma possível tipologia, não sei, de que as áreas algumas das áreas nas quais a participação social é mais forte são as áreas que estão resistindo um pouco mais a essa rearticulação da participação no decreto, feito pelo decreto 726, enquanto outras áreas estão tentando se adaptar. Né? Então, dois exemplos que eu conheço, não são trabalhos meus, mas trabalhos que eu tive conhecimento nesse último ano, de que a saúde, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde resistem fortemente a mudanças no SUS, enquanto, por exemplo, a assistência social tem sido um pouco mais adaptativa. Né? Provavelmente isso está ligado às próprias tradições do período anterior, né? Em relação a essas áreas. Né? Então, a primeira coisa que eu diria é que provavelmente teria uma agenda, teria uma perspectiva da participação na agenda sobre isso, que seria interessante de trabalhar nos próximos anos, que seria uma agenda que envolveria as diferentes áreas das políticas sociais, como que essas áreas evoluíram no último período do governo de esquerda e quais são os níveis de retração delas, né, ou de resistência, e o que na verdade, vamos dizer, seria o padrão que estabeleceria a relação retração-resistência, né? Provavelmente estaria ligado à organização da própria área, né, à política social dessa própria área, né, e a dependência ou não do governo de esquerda que essa área ou que cada uma dessas áreas tiveram. Né? Eu acho que esse é um possível diagnóstico ou em relação à perspectiva da participação. Eu acho também que existem mudanças interessantes em relação à própria mobilização não institucional e citaria aqui duas mudanças que eu acho que são interessantes e que estão colocadas nessa conjuntura e que provavelmente podem gerar trabalhos
de pesquisa interessantes. A primeira é de qual que é a interação entre as mobilizações conservadoras e as mobilizações progressistas, né? Esse evento, vamos dizer, novo, que ocorre no Brasil pelo menos desde 2013, né? Especialmente desde 2015, no qual em alguns momentos os movimentos conservadores são mais fracos, em outros momentos os movimentos progressistas são mais fracos, em outros momentos cada um deles é mais forte, né? Na verdade, eles obedecem a uma certa lógica da conjuntura, né? Em 2015 os movimentos conservadores foram muito fortes, em 2016 relativamente mais fracos, e esse ano eles parecem mais fracos do que os movimentos progressistas. Claro que isso está ligado a uma certa dinâmica da conjuntura, né? Onde, na verdade, seria interessante pensar qual que é a relação entre esses dois tipos de movimentos e se eles conseguem avançar ou se retrair, dependendo da conjuntura das questões políticas que estão colocadas. Em segundo lugar, no que diz respeito a mobilizações não institucionais, né, eu ainda não vi trabalho sobre isso, mas provavelmente eles devem estar sendo produzidos nesse momento. É interessante pensar que existem fortes renovações nessa área, especialmente nas ocupações de escolas no movimento secundarista, né? Aí existem novas dimensões que eu acho que são interessantes de serem estudadas e de serem mais conhecidas. Também não é completamente claro qual que é a relação entre esses novos movimentos, os partidos de esquerda, e nem se essa relação tradicional, vamos dizer, que existiu entre 2003 e 2014 entre partidos dos trabalhadores e esses movimentos, se ela vai continuar ou se, na verdade, ela vai dar espaço a um outro tipo de articulação entre o sistema político e os partidos de esquerda, né? Então, eu acho que, para tentar dialogar com o tema que me foi colocado, que as perspectivas em relação à participação, elas não são completamente claras, mas provavelmente elas vão ser pautadas por esses dois movimentos, né? Ou por essas mudanças que ocorreram a partir de 2013 e que, na verdade, reconfiguraram o campo participativo no Brasil, né? Ele não é um campo só de esquerda, né? Ele, nesse sentido, se adaptou a uma certa dinâmica internacional. O Brasil era mais uma exceção do que a regra, né? No sentido de que toda a participação era uma participação mais progressista. O Brasil, né, se adaptou, para bem ou para mal, a uma dinâmica internacional onde os diferentes campos políticos têm capacidade de mobilização e, evidentemente, ao se adaptar, isso criou uma nova maneira de pensar a participação, e essa nova maneira de pensar a participação ainda não está clara, né? Eu acho que a gente precisa pensar em novos trabalhos sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também a retração do governo e a reação de atores que tão inseridos no Estado de 2003 para cá, né? Eu acho que é essa nova configuração, né, que é difícil dizer qual que provavelmente vai determinar a configuração da participação social nesse novo período. Obrigado. Então, obrigada, professor Leonardo. Também agradeço por ter obedecido ao tempo. Então, passo a palavra à professora Rebeca. Bom dia a todos, todas também. Muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a organização do evento por essa oportunidade e, ao mesmo tempo, tenho um pouco de raiva por essa oportunidade, porque é uma oportunidade muito difícil de saber como aproveitar, né, num momento como esse, né? Eu olhei assim na quinta-feira, eu sentei para enfrentar isso. O Roberto sabe, porque nós trocamos umas mensagens desesperadas. Como é que você vai fazer uma apresentação numa mesa que chama Perspectivas para a Participação, né, no dia depois que a população está sendo reprimida por pedir o direito ao voto? O direito ao voto. A gente está falando de participação e parece que agora está em questão
o direito ao voto, né? Como é que a gente vai olhar, falar sobre um Estado que a gente achava estava se tornando cada vez mais permeável aos movimentos sociais, depois de tornar-se tão claro que o Estado é muito mais permeável ao grande capital, de uma maneira muito mais personalizada do que a gente imaginava, né? E mais profundamente enraizada, né? E quando a canal de televisão, cujo nome não será dito, parece estar determinando a história política do país, né, a cada dia, né? Então, em um momento como esses últimos 10 dias, 2 semanas, eu achei muito difícil de pensar sobre esse nosso objeto clássico aqui, a participação, que é um código, na verdade, para uma agenda de construção de instituições participativas, não é? A gente fala participação, mas a gente está falando sempre sobre toda a participação e mais sobre as instituições participativas. Aí, realmente, gente, eu não sei o que bem o que fazer. Então, fiz algumas anotações aqui, tentando fazer um link entre a minha agenda de pesquisa mais específica e como eu pretendo tentar usá-la no futuro próximo. É um pouco isso que eu penso em compartilhar com vocês e ver se a gente pode ter um diálogo nesse sentido, né? A minha agenda de pesquisa tem sido, nos últimos anos, tem se distanciado um pouco da palavra participação para as últimas 2 sílabas dessa palavra, a ação, né? Eu tenho feito bastante estudo teórico sobre a natureza da ação, focando na discussão sobre a criatividade da ação e com uma discussão também sobre ativismo, o que é ativismo, e dentro dessa discussão uma discussão teórica sobre um conceito esquisito que alguns estão usando hoje em dia, do ativismo institucional, né? Que seria uma contradição em termos, né? Em certo sentido. Mas a gente começou a trabalhar para isso justamente em função, em grande parte, de um contexto político em que pessoas, ativistas de movimentos sociais, começavam a trabalhar dentro de instituições estatais, né? Então, começou a se tornar importante tentar entender esse processo que era muito característico de governos de esquerda, né? Então, agora que está muito ruim o som, para mim, eu estou escutando uma reverberação, né? No momento em que parece que as instituições estão tomando-se de volta desses ativistas, no momento em que essas instituições parecem se fortalecerem frente ao ativismo, contra o ativismo, a pergunta que, na verdade, eu venho me perguntando no último ano é se vale a pena a gente estar falando sobre ativismo, se isso é um caminho que faz sentido. Talvez a gente deveria voltar a sermos todos estruturalistas, né? Porque as estruturas parecem enormes, né, hoje. Então, minha reflexão é um pouco nesse sentido. Eu vou pedir para vocês a permissão de falar um pouquinho sobre esse termo, essa justaposição do termo ativismo institucional, que implica em si 2 ideias que são contra o senso comum. Uma primeira ideia de que o ativismo não é necessariamente e automaticamente anti-institucional, quando grande parte da literatura de movimentos sociais na história presume que o ativismo significa, por definição, contra instituições. Mas se o ativismo pode ser institucional, então sugere que é possível o ativismo não somente ser anti-institucional, né? Pode ser pró-institucional, em alguns sentidos, né? E, ao mesmo tempo, a sugestão, a palavra ativismo, tão perto da palavra instituição, sugere alguma coisa diferente sobre as instituições em si, que muita da literatura institucionalista presume que as instituições são muito firmes e acima dos atores. E o ativismo institucional sugeriria uma proximidade maior das instituições e os atores. Em termos da primeira parte do termo ativismo,
Eu tenho chegado a pensar sobre ativismo a partir de uma discussão sobre... Eu estou voltando para algumas sociologias da ação, especialmente a sociologia pragmatista, o interacionismo simbólico, todo um debate que eu venho fazendo com alguns colegas, com alunos, de uma maneira muito rica, tentando entender o que é a natureza da ação, numa literatura emergente que vem propondo que a ação não é nem racional, nem normativa, e sim de natureza essencial criativa, ou seja, a criatividade da ação não é uma coisa rara e ocasional, mas é característica da ação normalmente. Somente as pessoas aqui que fazem minha disciplina entendem o que eu estou falando. Mas alguns estão aqui, então vocês podem perguntar depois para meus alunos. Eles já estão plenamente... aprenderam tudo isso. Né? Mas a ideia é pensar na ação, na agência humana, como algo sempre situado e conseguir trabalhar essa relação entre o contexto, inclusive as estruturas e a ação, é o grande desafio de estudar qualquer ação. Como é que as pessoas que agem estão situadas em contextos que produzem constrangimentos e limitações à sua ação, mas também providenciam os recursos com os quais as pessoas agem. A gente só consegue agir porque a gente está situado em contextos que nos dão os recursos que a gente usa para agir. Né? Então, essa é um pouco essa perspectiva filosófica pragmatista dentro do qual eu estou me situando. E aí, dentro dessa concepção, nós temos uma tentativa de separar a ideia do ativismo como um subtipo de ação. Nem toda ação é criativa, pode ser ação criativa, é ativista. Essencialmente, o ativismo seria, aí a gente está discutindo bastante, o que é ativismo? Seria um tipo de ação ligada a causas, a causas, ao meu ver, contestatórias, que têm conflito. Então, o ativismo evoca uma ideia da ação do confronto, e não apenas de ação a favor da continuidade. Então, tem um conflito, um confronto ali. E eu não vou falar muito mais sobre isso agora, porque não daria muito tempo, mas eu acho que dá para... É interessante separar conceitualmente o ativismo de outros tipos de ação, mas veja só, em nenhum momento eu falei que o ativismo é necessariamente uma coisa que o movimento social faz, e nem que é uma coisa, menos ainda, que é uma coisa que acontece somente fora do Estado. Para mim, o ativismo não necessariamente é a mesma coisa que o movimento social. O movimento social é um outro conceito importante de termos, e movimentos sociais nós podemos definir, mas nem toda pessoa que está envolvida numa ação contestatória necessariamente faz isso parte de um movimento social. Indo mais para o lado das instituições, também tenho trabalhado com uma concepção de instituições que presume que elas não são aquelas regras automaticamente reproduzidas acima da gente, que são caracterizadas por seu automatismo. Muita da literatura de instituições entendem elas como coisas que não precisam ser explicadas, elas são dadas, estão acima da gente. E venho trabalhando cada vez mais com a literatura do institucionalismo, que questiona a própria estabilidade e natureza estruturada das instituições. Um dos conceitos que me ajudou muito nesse sentido, que foi o Roberto, que me trouxe a leitura do Howlett e Ventresca, que usa o termo instituições habitadas. Então, as instituições são habitadas, é o nome do artigo deles, eles têm, embora elas tenham alguma materialidade que dá continuidade antes e depois das pessoas que as ocupam, as instituições só fazem sentido na maneira que elas são habitadas e usadas e reproduzidas pelas pessoas ao longo do tempo. Então, você não consegue separar os atores das instituições. É um pouco essa ideia, que nós estamos muito próximos às nossas instituições. E de vez em quando coisas muito estranhas acontecem, a gente percebe que quando as pessoas recusam a reproduzir, às vezes isso acontece, e aí as instituições parece que somem. E às vezes a gente sente que é o momento que a gente está um pouco demonstrando essa característica. Bom, porque eu acho que vale a pena
falar de vocês sobre isso agora. Uma razão é porque eu não tenho muitas outras coisas sobre o quais falar, que é o que eu estou estudando, e a gente tem que dar um jeito de ter que dizer alguma coisa aqui em frente de vocês, né? Mas o que vem o que eu venho pensando nos últimos, no último ano mais ou menos, né? Para mim, minha primeira reação era, como eu falei, de pensar, nossa, parece que as instituições e as estruturas se fecharam aos atores nos últimos anos, que o peso do poder ficou muito maior, né? E os grandes interesses poderosos se tornaram, né, apareceram de maneira muito mais clara no nosso cotidiano, né? Nós percebemos que esse tempo, assim, que as coisas eram mais favoráveis a nós, que o Léo acabou de escrever, era um pouco porque eles deixaram ser assim, né? Ótimo. Mas eu penso assim que, talvez, então, será que meu marco teórico não faz sentido? Eu acho que precisava ser ajustado um pouco, né? Porque o que eu acho que é o momento do último ano, e mais ainda as últimas 2 semanas, sugerem para nós, é que a gente não pode somente pensar na ação criativa como característica da ação e a habitação das instituições pelos atores como algo que só refere a nós e aos nossos objetos de estudos. Também os poderosos são criativos e têm sido extremamente criativos e presentes na sua ação nos últimos tempos, né? O capital, aquela abstração, né? Os mercados que sobem e descem, né? 10 dias atrás a gente viu personificada na pessoa do Joesley, né? Um indivíduo que a gente ficou sabendo foi muito mais criativo e esperto do que o Marcelo e o Eike, né? Eles são pessoas que representam um grande capital, uma coisa que a gente tradicionalmente pensa de maneira abstraídas, mas especialmente num país onde poucos são donos desse capital, tem um aspecto personificado que importou muito o que o Joesley fez, o que pessoas fizeram, importou para todo o país e foram ações, estratégias de atores que a gente consegue identificar, né? Vale a pena entender como que essas pessoas operam como indivíduos, né? Nesse mesmo caso, o Sérgio Moro e o Janot apareceram como pessoas com estratégias diferentes, fazendo coisas diferentes que fizeram enorme diferença. Não estava dito institucionalmente o que ia acontecer. Importou muito as ações dessas pessoas muito poderosas no momento, colocadas em posições de poder. Mas a gente muitas vezes não pensa nas nossas teorias sobre isso. A gente pensa assim que a ação pertence às ruas, mas não, né? E aos indivíduos, mas o poder é uma coisa abstrata e não precisa ser criativa, né? Os poderosos, eles têm as estruturas se sustentando, eles não precisam de ser criativos, mas o Joesley precisou ser criativo e foi, né? Soube ser, né? Faz muita diferença, né? Então essa sensação, eu acho que uma das coisas que é interessante de refletir um pouco é sobre como as decisões e estratégias dos poderosos fazem muita diferença. A gente fica olhando o Jornal Nacional, cada dia eu fico, quando eu aguento, né, de olhar, tentando entender o que é o processo, a estratégia que parece estar evoluindo na cabeça desse ator Globo, né, ao longo com acontecimentos vão afetando e mudando de ideia, o que vai fazer, e a gente vê, é muito mais novela, Jornal Nacional, do que a novela. Porque você não sabe o que vai ser hoje, o que vai ser o enquadramento, etc. E todo esse processo de enquadrar é um processo de atores que estão tentando avaliar eventos que são incrivelmente, são mais complexos mesmo do que esses atores poderosos e tentando pensar em como agir, né? E você vê uma grande manifestação, enorme manifestação, cuja importância foi mediaticamente diminuída, mas fez diferença que houve vândalos, que havia seres, um número pequeno de pessoas que fizeram atos de violência, etc. A intervenção dessas pessoas possibilitou uma série de acontecimentos que eles não existissem,
teria sido muito mais difícil aquela manifestação sumir da história midiática. Né? Então, nós temos várias coisas. Eu estou refletindo sobre a última semana, gente, eu tive que fazer isso, né? Então, distanciando um pouquinho mais, para não ser somente uma fala sobre o momento, eu acho que uma das coisas que esse período de história nos chama a atenção é da importância da gente tentar pensar melhor sobre como a gente estuda momentos como esses. Esse é um momento que os institucionalistas tradicionalmente chamam de uma conjuntura crítica. Chamam uma conjuntura crítica e depois que acaba, tudo que aconteceu acaba sendo lida como se não pudesse ter sido de outra maneira. Houve uma crise, acabou o sistema anterior e um negócio que ainda está no futuro para nós, mas no futuro analistas vão olhar e falar quase que não tinha outra saída. Né? Mas a gente, nesse momento, a gente sabe que tem mais do que uma saída. A gente está num momento que a gente não sabe o que vai acontecer, que chama a atenção para nós, para a gente não naturalizar o resultado de conjunturas críticas que houveram no passado, que vieram no futuro, e sabermos como é importante o que acontece agora. É muito importante o que os atores fazem nas ruas, né? É também muito importante o que os atores fazem no Estado. Né? O Léo fez um comentário que eu também tinha pensado, que acho que vem da pesquisa da Débora, que ela vem comentando, a Débora Rezende, que está ali no fundo, né? Como é interessante e diferente o que aconteceu dentro do Conselho das Mulheres versus outros conselhos. No Conselho das Mulheres houve demissão coletiva, outros conselhos estão existindo. Tem razões para essas coisas, mas também são atos, né, dentro das instituições em que atores coletivos, não somente atores individuais, estão tomando decisões estratégicas que vão fazer diferença. Então, eu acho que olhar para os atores é muito importante. Então, chegando finalmente nas instituições participativas, o dever de casa da mesa, né? Que não precisa, viu? Eu acho que não precisa, nem necessariamente dá para pensar nesse sentido, mas eu acho que uma coisa que eu quero dizer aqui é que nunca, se a gente pensou que chamá-los de instituições participativas era uma maneira de enfatizar sua estabilidade e transformá-las em coisas abstratas que se reproduziriam de maneira automatizada, a palavra instituição daria essa conotação. Né? Então, talvez não era a melhor maneira de entender instituições. Mas se a gente entende as instituições, participativas ou não, como habitadas e constantemente construídas, fica mais fácil a gente pensar sobre o que vai acontecer agora. Né? Então, se elas continuam, isso vai acontecer porque atores fizeram alguma coisa para fazer elas continuar. Se ninguém fizer nada, né, elas vão perder o que é um outro conceito que eu venho desenvolvendo, que é a autoridade prática. Parênteses. O livro sobre autoridade prática vai sair em português em algum momento, em 2017. Outra coisa que pode acontecer positiva, pela editora Fiocruz, está na gráfica. E o nome do livro, Autoridade Prática, chama a atenção para a ideia de que as instituições, e grande foco desse livro é nos comitês de bacia, elas só ganham autoridade e força por força do que os atores fazem. Nada acontece sem os atores. Não é uma tentativa sistemática de pensar sobre como atores constroem espaços, instituições, inclusive instituições participativas. Né? Elas podem ser construídas ou mantidas, as instituições participativas da maneira que a gente conhece. É possível que venha outra coisa no lugar melhor, que a gente não pensou ainda, né? E que funcione, que atende melhor a sociedade, né? Que seja mais conectada à sociedade do que as que a gente estudou ao longo desses anos. E é muito possível que não aconteça nada, se ninguém fizer nada. Né? Então, para mim, assim, o que eu quero chamar a atenção nessa fala é como, nesse momento, em vez de pensar que as instituições ganharam, nós temos que estarmos pensando que os atores, tudo depende do que os atores fazem.
obrigada, Rebeca. Então, passo a palavra para o Roberto Pires. Bom dia a todos vocês. Eu também queria agradecer muito, né, ao convite da organizadora e dos organizadores, né, desse evento. É um prazer muito grande fazer parte, né, dessa mesa aqui com essas pessoas que, né, são minhas referências aí, sempre me inspiraram bastante. E também, né, compartilho aí com a Rebeca da dificuldade, né, de tratar desses assuntos nesse momento, de que forma, né? O que seria algo... Tem como botar a apresentação? Não, o que poderia ser algo que alimentasse uma reflexão, né, uma discussão, algo inspirador, né? Mas eu cheguei à conclusão que às vezes é aprofundando na escuridão que a gente se torna mais capaz de enxergar alguma luz, né? Então minha contribuição aqui vai ser nesse sentido. Mas antes de seguir em frente, eu só queria também reconhecer aqui que, né, várias das coisas que eu vou mobilizar aqui, né, vem dos trabalhos aí recentes, né, da Joana Alencar e do Daniel Avelino, meus colegas lá do IPE, e que têm sido responsáveis hoje pela liderança dessa agenda de pesquisa, né, lá no Instituto. E aí, então, né, eu acho que era importante uma delimitação, porque, né, o mundo da participação é felizmente, né, um mundo amplo, mas eu vou estar falando de uma dimensão específica dele, e essa dimensão específica tem a ver com o meu local, né, de observação, né, então ela está recortada aí, né, ao que vem se passando, né, na esfera federal, né, e se restringe a essa coisa que, né, tanto a Rebeca quanto o Léo aí já abordaram, que são as instituições participativas. Então minha reflexão aqui não vai se estender, né, para os movimentos, outras formas não institucionais de participação, né? E esse foco também, né, ele é um convite aí ao tal do aprofundamento na escuridão, né, porque o argumento, né, que eu pretendo fazer aqui, né, com vocês é de que depois de mais ou menos, né, 10 anos de fortalecimento e ampliação dessas instituições participativas, né, no governo federal e da constituição de estímulos, né, para esse aprofundamento em outros, né, governos, a gente observa, né, a partir de um determinado momento, que a gente pode localizar ali em 2013 e 2014, o início de uma clara trajetória de decadência, né, eu acho que vale ressaltar, né, dessa forma. E essa decadência, então, ela faz com que a gente tenha que olhar, né, para esse fenômeno, para os seus desdobramentos, a partir de chaves, né, e estratégias analíticas distintas, né, que eu acho que são importantes, tanto para o estudo da participação, mas como também a prática, né, por parte, né, desses atores envolvidos. Então eu acho que um pouco que eu vou fazer aqui vai ficar entre, né, o que o Léo fez, e obviamente de forma menos competente, e vai chegar mais ou menos aonde a Rebeca tá. Então esse seria mais ou menos aí a tal trajetória de decadência, né? Então, né, algo que aconteceu aí entre 2010 e 2014, ou talvez 13, né? Se a gente lembrar bem, né, foi um período aí de um certo auge, né, da oferta institucional de participação. Houve uma multiplicação da qualidade e da quantidade desses espaços, né? Essas instituições se tornaram variadas, eram conselhos, conferências, audiências, consultas, ouvidorias, fóruns, interconselhos, câmaras e assim vai, né? Elas começaram a estar presentes em um conjunto enorme de áreas do governo, né, federal, se multiplicaram também, né, nos governos estaduais, nos governos municipais, onde já existia uma base forte também, elas cresceram, né? Esse era um momento de tanta euforia, né? E assim, confesso ter participado, né, disso, assim como vários outros aqui, né, em que a gente começava a vislumbrar a ideia de um sistema, né, era um sistema de participação. A coisa cresceu tanto, né, que já não era mais alguns locais ou experiências, mas começava a ter cara de sistema, né, de uma estrutura ampla que permitisse, né, os contatos entre cidadãos e o governo, né. Outros falavam até de participação como um método de governo, algo que permeava
né, a atividade de governo. Eu acho importante a gente lembrar, não de forma satírica, mas assim, a gente esteve nesse momento, né? Isso aconteceu, né? De fato. E aí o grande desafio nesse período era, não, como que a gente organiza e articula esse sistema? Né? Qual o formato que ele deve ter, as portas de entrada, os fluxos, né? Agora, essa euforia ela foi logo surpreendida, né, pelos eventos de 2013. Eu acho que as manifestações de 2013, naquele momento, colocaram, né, para quem participou dessa euforia, colocaram uma perplexidade muito grande, né, que é como que é justamente no momento histórico de maior oferta institucional de participação, você tem essas, né, centenas de milhares de pessoas indo à rua e demandando mais participação, né? E isso, né, essa perplexidade começou então a levar a reflexões mais críticas sobre o que estava acontecendo, né? E aí a gente começou a retomar alguns estudos até mais antigos, mas que já vinham apontando, olha, existem sérios problemas de representação nesses espaços, né? Tem agendas que não entram nesses espaços. Outras análises vinham apontando, cresceu muito o número de instituições participativas, mas só em algumas áreas do governo, em outras não. Então, a política social era permeada de instituições participativas, enquanto a política econômica e de infraestrutura, né, no máximo, se aproximava de uma audiência pública com a qual eles não tinham o menor compromisso, né, com os resultados, né? Então, a cobertura, a amplitude, né, como o Léo já chamou a atenção, começou a ser problematizada, né? E aí eu acho que, para mim, houve um momento muito importante, que foi uma reunião que ocorreu na Secretaria-Geral em dezembro de 2014, várias pessoas que estavam presentes lá, né? Um momento muito diferente, né, da situação que a gente está vivendo hoje, mas já era um momento em que se construía um olhar muito crítico, né? Uma expressão de uma certa fadiga, né, dessas instituições participativas, né? Os principais movimentos sociais já, né, se colocavam numa posição ambígua, né? Participo porque é importante, mas já acho que não é ali o principal, né, caminho, né? Enfim, muito antes da coisa piorar, tal como piorou, né, a gente já vivia um momento, uma relação estremecida, crítica, né, problematizada com essas instituições. Na época eu tentei expressar isso um pouco, né, pela ideia da meia-idade, né, das instituições participativas, né? Elas deixaram de ser aquela coisa jovem, né, inovadora e cheia de energia, mas ao mesmo tempo também não haviam se tornado uma coisa madura, consolidada. Elas estavam presas ali nesse intermediário, né? Mas, né, esses eram problemas que hoje, né, olhando em retrospectiva, eram excelentes problemas, né? Eram problemas relativos ao fato da gente não estar alcançando tudo que a gente gostaria e de que alcançar era um esforço de aprimoramento, de revisão, de aperfeiçoamento, né? Só que aí logo depois a gente foi surpreendido por uma mudança no ambiente institucional onde essas coisas ocorrem, né? Se os nossos problemas ali estavam antes na produção desses espaços, o mundo dentro do qual isso acontece, né, mudou radicalmente a partir de 2015, né, mas se consolidando com o golpe, né, parlamentar em 2016, o qual vem trazendo aí uma série de complicações, né, que é um pouco que eu gostaria de detalhar agora à frente, né, no sentido da reestruturação, da retração e da ressignificação desse processo. Então, a Joana e o Daniel têm feito um trabalho maravilhoso lá durante, né, todo o processo do golpe. Fizeram uma peregrinação em todos os conselhos para saber o que estava acontecendo, para compartilhar a dor, né, para oferecer ajuda, né? Então, e desse, né, trabalho eu trago aqui alguns elementos, né? Então, hoje há um claro movimento, né, no governo federal. Eu sei que tem coisas interessantes acontecendo em outros lugares, mas eu estou me restringindo a essa esfera,
de claro enfraquecimento e paralisia, né, do conjunto dos conselhos e das conferências. Agora, esse enfraquecimento e paralisia não está acontecendo, né, como a gente poderia prever ou ter previsto anteriormente, por meio da extinção, né, da finalização desses espaços. Né? Está acontecendo muito mais por um processo de desidratação interna. Esse processo de desidratação ele é veiculado, né, por dentro da retórica do ajuste, né, fiscal. O ajuste fiscal que vai se apresentar sobre dois pilares, né, importantes. O primeiro que o Léo já mencionou, que é o da reestruturação administrativa ocorrida, né, logo em maio, né, de 2016, né, e na sequência disso pelo forte contingenciamento orçamentário. Então, a reestruturação administrativa com extinção de órgãos, fusão de outros órgãos, criou uma bagunça, né, organizacional, onde vários conselhos que não foram extintos, mas ficaram perdidos, órfãos, procurando a sua vinculação institucional. Essas mudanças também repercutiram em problemas na representação governamental, porque certos órgãos deixaram de existir, então quem é o representante de um órgão que não existe, a cadeira fica vazia, como é que chama a reunião? Né? Então, assim, existe toda uma mecânica, né, do esvaziamento dessas instituições, né, que eu acho que aí passa, né, um pouco aí pela ideia de criatividade aí do outro lado. Né? Também, né, problemas aí e vagas aí nos conselhos relativos à sociedade civil. Muitos conselheiros renunciaram, né, decidiram não mais participar. Né? Isso também criou uma oportunidade também para o governo deixar isso, né, esse espaço vago. Né? Aí a coisa do contingenciamento também pega direto no funcionamento, né, desses espaços, porque, né, sem dinheiro para emitir passagem, não tem reunião de Conselho Nacional. Né? Uma reunião de Conselho Nacional são várias passagens. Né? Então, as reuniões passaram a não acontecer, ou acontecer de forma bastante irregular. E o mais interessante é que ninguém mandou parar. Né? Não houve uma ordem, cancele a reunião. E, por fim, né, a reestruturação administrativa também envolveu um processo de extinção de uma série de cargos comissionados, né, os famosos DAS, e, né, de forma talvez aí colateral, eles acabaram atingindo, né, diretamente as estruturas de apoio interna desses conselhos. Né, o funcionamento de um conselho, de uma conferência, requer uma equipe, né, que administra esses processos de uma forma cotidiana, né, e essa reestruturação, né, afetou muitas dessas equipes diretamente. Aí só para dar uns exemplos, né, setoriais, então conselhos como CONANDA e CONSEA, né, que trabalham fortemente com articulação com outros conselheiros, né, são políticas que trabalham desde uma perspectiva de redes, né, não tem conseguido participar, promover articulações em eventos estaduais e municipais. Né. Conselho de Saúde, apesar, né, das instâncias aí de resistência, né, eu acho que é um exemplo aí de conselho um pouco fora da curva, né, dada a sua maturidade institucional, mas tem sido surpreendido com um número excessivo de decisões que os ministros, né, da saúde têm completamente ignorado. Né, e tal como prevê o seu regulamento, uma decisão do CNS não homologada pelo ministro não existe. Na educação, né, recentemente, isso é bem recente, coisa de 2 semanas, né, uma reestruturação drástica aí do Fórum Nacional de Educação, com exclusão de algumas entidades da sociedade civil, a instituição de um processo de disputa por uma vaga, né, diversos movimentos vão disputar uma vaga, né, de sociedade civil nesse espaço, e mais impressionantemente a transferência, né, da convocação e supervisão da Conferência Nacional de Educação, que antes era responsabilidade desse fórum, passa agora a ser da Secretaria Executiva, né, do Ministério da Educação. E um último elemento aí também bastante assustador, né, o governo criou, né, uma comissão interna para fazer a avaliação dos seus programas, né, com vistas a identificar as gorduras, né, aonde é que a gente pode cortar. E esse sistema, né, é o tal do CEMAP, do CIAP, né, esses sistemas encontrou
na base de dados das ouvidorias federais, né, uma espécie de termômetro ou indicador que vem sendo desenvolvido, né, para servir, né, como critério para direcionamento de cortes em políticas, principalmente aí, políticas sociais, porque são elas que criaram mais ouvidorias, né, e tem conselhos, e são elas que produzem mais dados com input cidadão. Então, novamente, né, um instrumento aparentemente institucional, mas servindo propósitos de diferentes atores. Né? Pode passar. E por fim, um último elemento aí dessa ressignificação, que talvez possa parecer menor, mas não menos assustador, né, tem a ver com algumas novidades conceituais e relacionais, né, que se dizem respeito aí ao movimento, né, social. Então, em fevereiro, né, o presidente deu divulgação a uma reunião que teria acontecido no Palácio Planalto entre o presidente e aquilo que ele chamou dos movimentos sociais das 5 regiões do país. Então, né, eu não sou assim, um especialista em movimentos sociais, mas até hoje eu nunca tinha ouvido falar de movimento social que representa região do país. O movimento social do norte, do sul, mas ele existe, eles se reuniram com o presidente, né, estão aí presentes, só para vocês saberem, que eu acho que é um objeto de estudo aí também pedindo, né, investigação. Quem esteve presente nessa reunião era o Movimento Brasil, Instituto Resgata Brasil, Associação Brasil nas Ruas, Movimento Mulheres da Inconfidência, Movimento Mais Brasil, vírgula, eu acredito, e Avança Brasil Maçons.br. E esses movimentos, então, em reunião com o presidente, fizeram essas declarações que eu vou me permitir ler aqui. Então, a primeira do movimento nas ruas, né? Agora, pela primeira vez, uma presidência da República recebe os movimentos de rua que levam verdadeiramente as pessoas às ruas. E a gente quer abrir um canal de diálogo para que a gente possa trazer as pessoas do online, das ruas, e trazer as vozes dele aqui para dentro do governo. E uma outra representante, nós queremos um Estado eficiente, acima de tudo, e diminuição da carga tributária, que hoje está massacrando o Brasil, levando as empresas e os empresários para fora do Brasil, matando a nossa economia. Nós achamos que agora, com um governo novo, é possível, principalmente sem medidas populistas. Então, está em construção aí, né, um outro conceito de movimento social, né, que se organiza de outra forma e que tem pautas diferentes e que tem aparências diferentes. Né? Essa é a foto dessa reunião que aconteceu no Palácio Planalto, onde o presidente recebe o movimento social, pode passar. E aí eu me surpreendi, porque ela havia falado que aquela era a primeira reunião, a primeira vez, né? E assim, uma simples busca no Google Imagens já mostrava uma série, né, desses diálogos que muitos de nós participamos, né, encontros com os movimentos sociais. A diferença é que parece que tem mais gente, né? Um pouco mais organizado, pode passar, por favor, mais cores, né? E tudo dentro do mesmo Palácio Planalto, né? Pode passar. Então, assim, encaminhando para o fim, esses são sinais, né, do que está acontecendo. Eu sei que não tem só desgraça acontecendo, né? Tem outras coisas interessantes acontecendo, né? Por exemplo, né, o Conselho de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, né, os seus representantes dizem ter conduzido um contragolpe, né? Conseguiram, por manobras internas, eleger a presidência do Conselho e colocar a sociedade civil nessa presidência, né, durante alguns momentos aí de oportunidade. Então, assim, para alguns, a crise é uma oportunidade, mas eu acho que, no momento, né, não dá para a gente se prender a poucos exemplos de coisas boas. Talvez seja mais importante a gente prestar atenção, né, nessas tendências aí do aprofundamento da crise. Né, vários conselhos fizeram manifestações, né, contra o impeachment, mais recentemente contra a PEC do teto dos gastos e tal. Mas até isso mesmo, até o fato de existirem algumas coisas, né, de resistência acontecendo, é que levam, então, né, a gente a
a ter que reavaliar um pouco, né, as nossas perspectivas de análise, né, e na minha opinião, né, a gente tem sinais suficientes aí de que, né, a tal dimensão institucional estaria em estado de coma, né, ou em stand-by, né, ou seja, não é daí que vem, né, algo novo, né, não é daí que a gente vai passar a compreender melhor o que está acontecendo. Então agora, né, onde eu chego aqui num ponto, né, próximo, né, da Rebeca. Né? Pelo contrário, essa dimensão institucional é o palco, né, dessas retrações e ressignificações. Né? E compreender, né, o potencial da participação daqui para frente, na minha opinião, né, requererá algo como uma retomada, né, do olhar aos atores e aos processos. Né? Isso implica um descentramento, né, da análise das instituições. Isso implica, para quem faz pesquisa, né, uma reconfiguração dos objetos de estudo. A gente passou muito tempo estudando a conferência tal, o conselho tal, o orçamento participativo, né? Produzimos coisas muito interessantes. Né? Mas agora, né, parece que o momento requer outras abordagens, e essas abordagens envolveriam, na minha opinião, né, adentrar essas instituições, compreender os atores que nela habitam, né, o material humano, político e relacional que preenche essas instituições, e a partir daí, né, usar dessa perspectiva para que a gente se torne capaz de pensar redes, articulações e trânsitos entre essas instituições, né, e não só as instituições participativas, mas entre elas partidos, Congresso, Judiciário. Né. Esse é um movimento que já está sendo feito, né, eu não estou falando nada de novo aqui, né, inclusive os seminários temáticos aí, alguns são dedicados, né, a esses temas, mas eu acho interessante destacar algumas perspectivas promissoras, né? Eu acho que a ideia de sistemas deliberativos, né, com a qual o Léo já trabalhou, o Ricardo Fabrino, o Eduardo, né, Moreira e Silva ali, tem feito trabalhos bastante interessantes que buscam entender essas, né, como que os atores preenchem e circulam entre esses espaços, né, e como que essa circulação, né, é algo importante para a gente compreender os processos políticos e o potencial que eles têm de transformação. Né? Como que a integração das arenas e dos fluxos passa a ocorrer, né, e ser direcionada, né, a partir de um olhar para os atores, para suas práticas e formas, né, de ação e mobilização. Acho que esse é um caminho interessante para a gente passar a entender também os casos de resistência, né? Foi mencionado aqui a questão do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, quais são as estratégias de sobrevivência que estão aí disponíveis, né, para esses atores nessas instituições? Né? Quais estão construindo, né, formas de resiliência? Né? Qual o sentido agora de pensar uma dependência? Né? Agora é a hora da gente pensar a dependência da trajetória a favor de algum propósito mais progressista. Né? A questão do ativismo institucional, não vou me repetir, porque eu acho que a Rebeca já... Né, eu não sabia quanto ela iria aí, né, já cobriu. E por fim, né, eu queria... Não, antes do por fim, a coisa da resistência também e dessa articulação dos fluxos, ela tem um impacto muito grande para uma boa parte da reflexão, principalmente aquela oriunda na ciência política, sobre instituições participativas. Que é, né, a gente historicamente tem prestado muita atenção a decisões, né, a decisão do conselho tal, a efetividade dessa decisão. E eu acho que o momento agora é um momento de pensar esses processos de forma mais difusa. Né? Talvez encontros, talvez uma arena que proporcione um encontro entre o ator X e Y, né, gere um potencial aí muito mais importante do que qualquer decisão formal, né, em termos aí dessas transformações. E por fim, então agora realmente por fim, algo que eu estou me propondo e ainda inseguro se realmente faz sentido, mas bastante animado em procurar entender isso, que é a ideia de tentar entender o próprio contexto, né, e o local da provisão de serviços públicos, né, os locais onde, né, cidadãos se deparam com o Estado que se materializa, né, nos corpos ali de burocratas e funcionários, pensar esse contexto,
né, como um espaço de luta, né, contestação, exercício da política ou de reprodução de desigualdades, né, políticas e sociais. Né, uma agenda que se volta, de certa forma, para politizar as relações cotidianas, né, entre Estado e sociedade por meio do serviço. Eu acho que a ocupação das escolas, né, em São Paulo tem um pouco desse elemento. Né? Ali eles não foram para o conselho, nem foram para a conferência e nem foram para o movimento social marcado no dia tal, na avenida tal, mas eles tomaram o próprio espaço, né, aonde a relação, né, que eles têm com a política de educação acontece, né, e tornaram esse espaço um espaço de contestação. Né? Eu acho que outros lugares, né, nas áreas de saúde, né, assistência e até as próprias né, políticas que se voltam à participação e à transparência também podem ser enxergadas dessa forma. Né? E eu acho que essa também é uma outra avenida aí interessante para ser explorada, não em substituição, né, a tudo que vem sendo feito, mas no sentido da ampliação dos horizontes para a gente pensar, né, a participação, né, a democracia e políticas públicas no Brasil. Então, obrigado. Obrigada, Roberto. Passo a palavra, então, agora à professora Carla Almeida. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço imensamente também esse convite da Zunei para estar aqui. Agradeço. E também agradeço a organização desse evento, porque nesse momento é muito importante que a gente possa se encontrar para trocar as nossas percepções. É muito difícil falar de perspectivas para o Brasil hoje, onde, né, o ritmo dos acontecimentos é alucinante, mas é difícil. Mas a gente está aqui numa mesa, né, que tem tantos anos de diálogo, tem tanto tempo que a gente está conversando sobre o assunto, que eu, apesar da dificuldade, tem um pouco de cumplicidade para pensar essas perspectivas. Então, isso alivia um pouco essa tarefa. Bom, quando eu fui montar, né, enfim, a minha apresentação para essa mesa, eu percebi o seguinte: as perguntas que foram direcionadas a essa mesa eram um pouco para responder em que medida as mudanças que a gente vive hoje, para usar os termos do Leonardo, né, a inflexão conservadora nas políticas públicas, impacta a participação. Mas eu percebi que as minhas ideias, na hora que eu estava organizando, eram no sentido contrário, era um pouco de pensar como é que as instituições participativas podem ajudar ou não ajudar, né, pelo andar aqui da carruagem, pode ajudar ou não ajudar a gente, nesse momento, para usar uma linguagem popular, segurar o rojão. Né? Em que momento, né, em que medida essa experiência de instituições participativas que vem desde 1988 no Brasil, nesse momento ela pode ajudar, né? Aliás, quais são as limitações e os potenciais que elas apresentam para a gente elaborar saídas democráticas para o momento que a gente está vivendo, né? Porque as saídas que apontam para mais autoritarismo, elas estão aí, né? Elas estão ganhando espaço. Mas então, em que medida, talvez a gente possa pensar nessa trajetória da participação institucionalizada e tentar entender o quanto, né, o peso das instituições participativas no sistema político brasileiro levou para a gente agora, nesse momento de crise, de dificuldade, algum saldo para a gente ter de onde pegar, né, da gente o fio da meada novamente. Então, um pouco nessa direção que vai caminhar. E aí eu vou fazer uso aqui, vou recuperar aqui elementos que a gente foi amadurecendo ao longo do tempo. Então, vou pegar elementos aqui de trabalhos, como a mesa fez, de trabalhos de pessoas que estão aqui e que representou um avanço do conhecimento na nossa agenda. Porque uma coisa que eu tenho ficado assim, preocupada, né, nesse momento de dificuldade de pensar, de fazer balanços no Brasil, é a gente abrir mão justamente do que a gente aprendeu, do que a gente avançou, né? Então, eu vou procurar pegar o que eu considero assim, destacar alguns elementos que eu acho que representam avanços nessa agenda de pesquisa, né? Então, ao invés de abrir mão, eu vou pegar, reforçar esses avanços, e que tem a ver com pensar as instituições, para a gente ver, então, em que medida as IPs ajudam e não ajudam. Bom, um primeiro ponto que eu quero destacar e que a gente aprendeu com a discussão sobre as IPs, né, é que o tempo é um fator e uma variável chave para tratar processos de institucionalização. Certo? Então, a participação
participação institucionalizada, evidentemente, ela precisa de tempo para se consolidar, para cristalizar novas relações de poder. A gente aprendeu isso, enfim, os atores da sociedade civil precisam se movimentar num terreno estranho para responder às oportunidades abertas. Por outro lado, o Estado precisa construir capacidades estatais, né, para sustentar os processos participativos. Ou seja, então a gente aprendeu, né, depois de vários estudos, que as IPs elas não teriam o poder de concretizar o princípio normativo imediato e de forma abrupta que inspirou a criação, né, que inspirou a criação dessas IPs. Mas, pelo contrário, né, elas produziam resultados muito lentos e contraditórios sob diferentes contextos, sob o condicionante de diferentes variáveis. Ok, tá, aprendemos isso. Bom, mas o que eu acho que a gente levou pouco em consideração é que, se o tempo é um fator-chave na análise da participação institucionalizada, né, para que a gente possa contar com efeitos que faça resultado, que tem, né, que impacte relações pré-existentes e consolidadas de poder, o fato do Brasil ser um país com fortes desigualdades sociais, que estão amparadas nessas relações pré-existentes e consolidadas de poder, torna tudo muito, muito mais complexo, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o grau, a extensão das desigualdades sociais no Brasil, ainda que a gente tenha tido, né, a gente viu aí as estatísticas, a gente melhorou nos anos 2000, a Marta Rett chama como a década dourada, né? Mas ainda assim, a desigualdade na fruição dos direitos no Brasil, ela é enorme e, inclusive, dependendo dos critérios que você utiliza para definir uma democracia, o Brasil pode até deixar a gente em situação desconfortável, né, em função dessas desigualdades. O que eu estou querendo dizer, portanto, é que as desigualdades são enormes e elas são gritantes, né? Então, elas são urgentes. Elas nos desafiam como país. E, por outro lado, o tempo das IPs é um tempo lento. É um tempo lento, sabe? Então, você tem experiências que precisam de tempo para se consolidar, mas, por outro lado, problemas que desafiam fortemente a nossa democracia, né? E que são urgentes de serem resolvidos, inclusive para a gente se considerar efetivamente país democrático, em função, né, do que representa as desigualdades entre nós. Bom, além disso, a gente também aprendeu na bibliografia que a participação, ela não produz efeitos todos juntinhos na mesma direção, ela produz efeitos contraditórios, né? Então, um efeito virtuoso pode reforçar dimensões problemáticas das relações pré-existentes. E como os inúmeros trabalhos mostraram, né, o acesso às novas oportunidades de participação institucionalizada, elas também, em função, né, das exigências que elas lançam para essa participação, ela acaba aprofundando desigualdades no sentido de quem está incorporado nesses espaços, que é o que eu acho que alguém que já mencionou, quem está dentro e quem está fora. Né, a Lígia falou, bom, em alguns trabalhos da Lígia, as experiências se circunscrevem à lógica dos já mobilizados. Né? Então, num país altamente desigual, está entendendo? Esse efeito meio... a participação institucionalizada, ela reforça, nesse sentido, nesse aspecto, o problema da desigualdade, né? Porque ela não... quer dizer, associações, a Lígia fala, né, no trabalho, associações combativas e participativas que, embora alcancem maior conexão com os setores marginalizados, não conseguem dar conta da sobrecarga de energias que demanda a participação institucionalizada. Ao passo que associações com mais recursos, porém com menor conexão com a sociedade, muitas vezes conseguem responder de forma mais fácil. Ou seja, né, então onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo dizer que o fato de que, primeiro, né, você tem uma distância entre a urgência do enfrentamento das desigualdades no Brasil, que inclusive as IPs, né, elas visam justamente enfrentar esse problema, né, a construção de direitos, o largamento dos direitos, mas as desigualdades são imensas e crescentes. Por outro lado, elas precisam de tempo para ter condições de confrontar essas relações de poder pré-existentes. De um lado, isso. Segundo lado, o fato de que, né, elas, de fato,
se conectaram pouco com a sociedade, em função de que essa participação, de alguma maneira, ela aprofundou essa dimensão da desigualdade de quem está na participação e quem não está na participação, e isso os trabalhos diagnosticaram o tempo todo que um ponto muito, um nó das instituições participativas era justamente essa dificuldade de se comunicar com públicos mais amplos. Para mim, né, isso hoje coloca uma limitação para o que foi as experiências de instituição participativa no Brasil hoje, no seguinte sentido. A despeito do imenso peso que elas têm no nosso sistema decisório das políticas públicas, né, inclusive fazendo do Brasil um laboratório, um lugar de forte atenção das inovações institucionais, eu acho, né, uma primeira ideia que eu queria colocar aqui, do ponto de vista da percepção social, do imaginário social, eu acho que as IPs elas não inscreveram no imaginário social uma possibilidade da gente resolver crises e problemas via instituições fortes o suficiente, com capacidade o suficiente para processar conflitos, sabe? Então eu acho que não é à toa que tanto a direita como a esquerda hoje, as apostas, né? Eu estou falando do ponto de vista da sociedade mais ampla, né? As apostas de como é que a gente sai e resolve os problemas são apostas localizadas em indivíduos virtuosos, né? A direita e a esquerda, você continua apostando em indivíduos que vão resolver a situação, por suas virtuosidades intrínsecas. Então, de um lado o Moro, do outro lado é o Lula, enfim. Ou seja, eu acho que essa é uma limitação. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, né, de avanço dessa inflexão conservadora, a gente olha para trás do que foram esses 30 anos e a gente assim, vê que a gente não consegue, no momento de crise, do ponto de vista da sociedade mais ampla, tem uma dificuldade de formulação de saídas democráticas para essa crise, né? Isso é um ponto. O segundo ponto, e aí que a gente também aprendeu com a bibliografia, é que as instituições participativas elas não agem num vácuo, né? Os seus resultados dependem muito da maneira como elas interagem com as outras instituições. Então, um conjunto de trabalhos, né, veio afirmando isso. Mas, basicamente, a participação no GT de Controles Democráticos da ANPOCS ajudou e reforçou mais ainda, né, essa necessidade da gente entender as instituições participativas no contexto mais amplo dos órgãos de controle no Estado. Então, vou me aproveitar um pouco desse aprendizado, né, do que a bibliografia vem apontando sobre isso. Um aprendizado que, para mim, foi muito importante dentro do GT de Controles Democráticos, para salientar o seguinte, né, se de um lado a gente veio afirmando, desde os anos 90, um modelo de tomada de decisão, para usar um método de decisão baseado na participação, de uma democracia partilhada, de uma institucionalidade que coloca atores na mesa para negociar acordos em torno de políticas. Por outro lado, os órgãos, né, construídos na Constituição, legados da Constituição de 88, eles não apontaram sempre no mesmo caminho, né? Então, e aí por isso que eu fiz menção ao GT de Controles Democráticos. A gente veio ouvindo nesse GT, ao longo dos anos, vários trabalhos que mostraram o quanto, né? Por exemplo, vou citar o trabalho da Artemisia Santiago, que foi apresentado no último, na última POCs, né? Ela estava falando o quanto a incidência do judiciário em alguns programas na área da saúde da criança e do adolescente, vai na direção absolutamente contrária do que significa conselhos, do que significa esse modelo de tomada de decisão que tem a ver com uma democracia partilhada, etc, etc. Né? Para usar as palavras delas, é o seguinte: por se tratar de demanda majoritariamente individual, a garantia do direito à saúde pela via judicial implica a aplicação de recursos orçamentários sem a participação do Poder do Executivo e dos conselhos gestores na decisão. Então, você tem dois modelos de decisão, né, que se chocam. Então, de um lado, os conselhos fazendo esforço para programar a destinação de recursos. Vamos pensar conselhos funcionando bem, né? Já programando a destinação de recursos, pensando em direitos coletivos. Por outro lado, em função até, né, do quanto os conselhos
demoram para efetivamente produzir resultados, houve um crescimento da escolha da via judicial para o atendimento das demandas, que é uma outra forma de você resolver as demandas, que não tem a ver com essa democracia partilhada, que todo mundo senta para discutir, né? Que tem a ver com resolver demandas, primeiro, via individual e técnica. Quem dá... E aí, que tipo de demanda eu estou falando, né? O que os trabalhos falam? Creche, por exemplo. Então, o trabalho do Vitor Marchetti, da Vanessa Elias, apresentado no GT em 2013, constatou o seguinte: entre 2009 e 2012, o número de matrículas em creche na cidade de São Paulo cresceu em 75%, enquanto o número de matrículas feitas por ordem judicial cresceu mais de 7.000%. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte, né? Houve uma disputa, ainda que não intencional, entre dois modelos de decisão por parte desses órgãos. Um participativo, que prioriza, enfim, voltado por conta, né, da estrutura dos sistemas nacionais de políticas públicas, participativo e voltado para atendimento de demandas coletivas, e outro técnico, vinculado ao judiciário, que prioriza demandas individuais, certo? Então você teve, as instituições partidárias também tiveram que lidar com esse jogo de força no interior dos controles. Eu acho que isso também ajuda a entender, né, porque que, dos limites, eu estou agora no terreno dos limites. Você avisa, né, Lígia, quando faltar? Claro, né, se a gente leva em conta o que eu acabei de dizer, que a participação institucionalizada leva tempo para produzir resultados e leva mais tempo ainda em situações de fortes desigualdades, porque ela tem que mexer com relações muito poderosas pré-existentes. Por outro lado, a escolha da via judicial para atendimento de demandas, ela é evidente, ela é mais rápida, certo? Então, eu acho que essa forma, ela veio se sobrepondo em vários momentos, e isso impediu, vamos dizer assim, ou atrapalhou, ou limitou isso que eu estou dizendo, né? Que bom, então como é que depois de toda essa experiência de instituições participativas, a gente pode, nesse momento, contar com o seu legado para pensar em saídas democráticas para a crise que a gente está vivendo. Bom, e aí eu acho que isso que a Artemisia, né, chamou de modelo técnico individualista de tomada de decisão contra o modelo participativo e coletivo, eu acho que esse modelo técnico que prioriza demandas individuais é favorecido hoje, né, pela desorganização do nosso sistema político, porque, né, decisões técnicas, decisões rápidas, ganham um consenso e um apelo muito grande na sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é o momento, se lá na Constituição de 88, né, naquele momento inspirador das instituições participativas, existia uma certa hegemonia no país de que era necessário que as instituições políticas como um todo se construísse por meio de uma democracia que distribuía poder. Eu acho que a gente hoje vive um momento de hegemonia do que a literatura chama do modelo majoritário de tomada de decisões, que é concentrar as decisões em maiorias governativas. Se a gente for observar, por exemplo, a discussão da reforma política, a gente vê várias propostas nessa direção. Ainda que o voto distrital não tenha passado, o que é o voto distrital? Né? A ideia de que você tem que ou mesmo a cláusula de barreiras. Tá, a governabilidade é um grande problema. Por quê? Porque a governabilidade, ela dispersa muito poder. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a dispersão de poder, concentrar poder. Só que, né, como é que a gente vai... ou seja, o problema da governabilidade está enquadrando o debate sobre a reforma política e não está mexendo efetivamente com... Porque... Veja, ainda que o poder esteja disperso, a concentração do financiamento dos agentes políticos é altamente concentrada. Então, mas aí qual é a solução que tem apelo na sociedade? É exatamente você diminuir essa dispersão de poder e apostar em métodos majoritários de tomada de decisão, que é justamente que vai na contramão, né, do contexto mais amplo no qual as instituições participativas foram criadas lá na Constituição de 88, que tinha a ver com apostar num modelo, num sistema político de distribuição do poder e de expressão
de expressão política de minorias. Não é à toa que os conselhos gestores eles se espraiaram por áreas como mulheres, LGBT, igualdade racial. Não dá para separar os conselhos gestores, né, esse repertório de participação, de um modelo de democracia mais amplo que distribui poder. E eu acho que a gente hoje está vivendo um momento que a desorganização do sistema político em função dos escândalos que a gente vive hoje fortalece isso. A gente está vivendo um momento de hegemonia, né, do modelo majoritário de tomada de decisões, certo? Eu acho que a agenda da reforma política ela está bastante presente esse ideário do modelo majoritário, pelo enquadramento do problema da governabilidade nessa agenda. E é engraçado que você fala isso, as pessoas pensam, não, mas é um problema a governabilidade? Sim, mas se você vai fazer uma agenda de reforma política que você já coloca como o problema maior, que deve enquadrar todos os outros, é que a gente tem que diminuir o número de partidos, aí você não vai pensar num conjunto de outras questões que deveriam enquadrar esse debate, né? E aí, claro, cláusula de barreira é uma medida excelente, mas o problema é que a cláusula de barreira, ela consegue, ainda que tenha esse efeito horroroso, que é dos partidos de aluguéis, dependendo da maneira como essa cláusula de barreira é implementada, ela vai cercear ainda mais a manifestação de minorias, né, no sistema representativo. Enfim. Bom, então, desde o seu nascimento, as IPs operavam nesse contexto que eu estou dizendo. De um lado, constrangidas pelas fortes desigualdades no Brasil. Por outro lado, tendo que lidar também com esse modelo técnico e majoritário de tomada de decisão, que eu acho que veio se aprofundando em termos de hegemonia no Brasil nos últimos tempos. Tá? E aí, é claro, né, eu concordo aqui com a mesa, onde é que isso significa que as IPs, a gente tem que guardar as IPs, elas não prestaram nada? Evidentemente que não, porque eu concordo totalmente com o Leonardo. Os estudos mostram que há pelo menos uma associação positiva entre presença de IPs e melhoria dos serviços públicos. Então, não estou falando que a gente tem. Mas nós vamos pensar um pouco as limitações delas nesse momento, né, com essas implicações aí que eu mencionei. E é claro que a capacidade das IPs se tornarem, né, uma fonte de resistência a essa agenda conservadora depende do que a mesa já falou, né? Depende da área de política pública, né? Depende muito da forma como essa trajetória se deu em cada política pública. Depende da escala, como o Roberto falou. Por quê? Né? Porque a gente percebeu no trabalho com a Lígia, a escala importa muito para definir que tipo de ator a IP inclui, certo? Então, os conselhos têm uma configuração muito diferente no nível federal e no nível municipal. Então, é claro que você vai ter diferentes formas de reação das IPs, considerando essas diferentes variáveis, né? Área de política pública e escala. Mas, eu agora, diferente da mesa, né? Porque até agora eu só aprofundei as limitações das IPs, mas agora eu quero um pouco... Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Queria falar um pouco agora do que eu acho que são as potencialidades que essa experiência das IPs levam para a gente pensar né, a contribuição delas para a gente vislumbrar saídas democráticas para a crise que a gente está vivendo, né? Então, vários trabalhos também mostraram o impacto, se por um lado, né, recuperando o que eu falei, se por um lado, de fato, a participação institucionalizada ela se circunscreveu à lógica dos mobilizados no Brasil, né, tanto que a gente mostra no trabalho, se o número de associações cresceu no Brasil, até em função das oportunidades abertas pelas IPs, por outro lado, não cresceu no mesmo ritmo o envolvimento individual em modalidades de participação. Então, isso mostra mais uma prova de que, de fato, as IPs elas se concentraram, né? Quer dizer, elas absorveram, elas foram capazes de absorver os já organizados. Bom, no entanto, né, a experiência das IPs resultou e aí eu estou pensando em impactos das IPs para além delas. Eu estou pensando um pouco nos atores, tá? Como a Rebeca e o Roberto, mas não estou pensando nos atores como atores, eu estou pensando em atores que passaram pela experiência das IPs. Ou seja, eu estou pensando em atores que a partir de agora vão formular suas estratégias de luta mediante essa experiência que tiveram com
sentido, eu queria ressaltar, né, como vários trabalhos mostraram, e o trabalho aí que eu lembro da Clarissa, que está aqui, aluna da Luciana, da Carla Martelli, as IPs, elas resultaram em mudanças importantes vou usar o termo aqui, né, que é da comunidade de políticas públicas nas quais elas operam, né? Então, por exemplo, elas expandiram os atores a decidir sobre políticas públicas, a ponto de você ter hoje um movimento feminista batendo na porta para querer decidir política pública de segurança. Você tem trans ativistas batendo na porta, né, para dizer, olha, eu quero discutir política de segurança pública. Então, eu acho que isso é um legado das EPs, né? Elas ampliaram, vamos dizer assim, os atores. Se por um lado elas tiveram dificuldade de se comunicar com a sociedade de forma mais ampla e inscrever no imaginário dessa sociedade, né? Então, uma percepção de resolução democrática da crise. Por outro lado, eu acho que ofereceu uma contribuição imensa. Eu acho que esses atores não saem como eles estavam dessas experiências, certo? Elas expandiram atores em algumas áreas, né? E a Carla Martelli também mostra isso no trabalho dela, que depois a gente deu continuidade. Expandem os atores que fazem parte das comunidades públicas, elas ajudaram a construir comunidades de políticas públicas, né? Você não tinha uma comunidade política pública LGBT, você não tinha uma comunidade política pública de mulheres, você não tinha uma comunidade hoje, minimamente você tem, né? As pessoas se organizaram para discutir políticas públicas, né? E eu considero, né, que se os sistemas de políticas públicas, nos quais as IPs fazem parte, se eles estão hoje sob profundo impacto dessa agenda conservadora, por outro lado, né, então, os processos desencadeados por elas são chaves, no meu ponto de vista, para a gente pensar e para a gente entender como é que as rotas das demandas de direitos seguirão na sociedade brasileira, não tem a menor dúvida disso. Acho que a gente não vai conseguir entender como é que se constrói, se fortalece uma agenda de direitos diante dessa inflexão conservadora, se a gente não percebe como é que esses atores que vocês salientaram tanto aqui atuam como? Atuam em função de ter passado pela experiência das IPs, né? Então, dá um exemplo. Na área da assistência social, é evidente que houve muita resistência das igrejas a absorver o discurso dos direitos, né, para trabalhar com atendimento em função das exigências do SUAS. No entanto, esse enfrentamento foi feito. No entanto, você tem hoje muito mais comunidades religiosas com a linguagem dos direitos do que você tinha antes. Então, eu acho que as IPs, elas deram uma contribuição imensa para fortalecer e expandir a linguagem dos direitos. Fortemente, né? Eu acho que a gente vai ter... Eu olharia para isso agora, eu olharia para esses atores, a movimentação desses atores, mas levando em conta, né, o quanto eles também, as preferências e as demandas que eles formulam, de alguma maneira, são resultados dessa experiência dele com as instituições participativas, certo? Então, em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, acho que teve também, evidente, né, a gente falou tanto de vontade política como uma variável chave para entender o potencial das IPs, mas a gente descobriu também, inclusive em trabalhos como a Rebeca e outros, o papel das burocracias. Eu acho que as IPs deram uma contribuição imensa também para a gente formar burocracias no Brasil comprometidas com o discurso dos direitos, né? Por exemplo, de novo, a área da assistência social. É engraçado que eu dou exemplo, a área, exatamente que não está como conselho muito atuante. Mas eu estou falando exatamente isso, não é a instituição, mas é o que ela, de alguma maneira, alega. A gente que deu o curso, nós lá em Maringá, nós demos curso para os profissionais que operam o SUAS para toda a região. E é muito perceptível a diferença entre os profissionais mais novos dos profissionais mais antigos. Porque os profissionais mais novos, eles tinham absorvido fortemente a ideia do que era o sistema público de direitos no Brasil. Para onde é que vai essa gente? Agora, tá entendendo? O que nós vamos ficar fazendo no Estado? Né? E isso é fruto das IPs, não é fruto de outra coisa. Né? É fruto dessa capacidade que as IPs tiveram de reforçar a linguagem dos direitos também dentro do Estado. Certo? Bom, e por último, né, a gente tem, então, do meu ponto de vista,
uma sociedade civil diferente, né? Inclusive por conta das IPs. Por quê? No Brasil hoje, porque a gente tem uma parcela da sociedade civil com essa experiência de ter passado pelo Estado, com essa experiência de ter passado pelas instituições participativas, e uma sociedade civil, vamos dizer assim, onde você tem atores que antes não estavam e hoje estão mais comprometidos com a linguagem dos direitos. E pensando no trabalho da Clarissa, por exemplo, que convenceu a gente lá no trabalho dela que parcelas dos empresários que se envolveram na elaboração da política da criança e do adolescente, na convivência com os movimentos sociais nessa comunidade de políticas públicas, absorveram, em alguma medida, essa linguagem dos direitos. Estou dando exemplo. Então, você tem essa sociedade civil. Por outro lado, você tem novos atores na sociedade civil, que já foi mencionado aqui, né, que são atores que foram socializados em outro tipo que não tiveram essa experiência das IPs, que não lutaram para construir as IPs. Eles não têm nenhum compromisso com as IPs, não é porque eles não gostam das IPs, mas é porque, de fato, eles não acham que as IPs façam parte de um repertório que deve ser defendido, que deve ser. Né? E aí eu estou pensando, a gente pode até, né, as ocupações, eu não estou me referindo às manifestações gerais de 2013 e tudo de energia que ela liberou. Eu estou falando que também, desde 2013, a gente veio constatando energias também fortemente afirmadoras de direito, como, por exemplo, as ocupações das escolas. Eu fiquei muito impressionada de ouvir as lideranças das ocupações das escolas, como eles têm uma linguagem fortemente de direito. Aqueles meninos e aquelas meninas não passaram pelas IPs e talvez não tenham nenhum compromisso com as IPs e talvez nem gostem de participação institucionalizada, né? Porque se tem um discurso muito anti-institucional nesses novos coletivos, mas tem um discurso anti-institucional nesses novos coletivos exatamente porque é uma outra socialização, é uma outra geração, é uma outra experiência com a política. Por outro lado, é uma geração, parcelas desses movimentos novos, né, e as ocupações ali é um exemplo, fortemente afirmadora de direitos, né? Então, eu nunca, assim, né, alguns trabalhos estão mostrando isso, eu acho que nunca a gente teve no Brasil o discurso feminista e o discurso anti-discriminação racial tão popularizado. Esses discursos eram discursos de movimentos de poucos. Hoje você tem, a Sônia Alves até fala, né, a popularização do feminismo. Né? As meninas da periferia falam de feminismo. Né? Na periferia se fala de combate à discriminação racial. E se fala por uma juventude que nunca passou pelas IPs. Bom, e talvez até nem goste, e talvez até se fosse apresentado, eu diria que o Estado nem é a forma prioritária de atuação. Mas com isso eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho que, né, eu penso que as possibilidades de que a gente tem de fato, vislumbrar saídas democráticas para o contexto que a gente está vivendo, tem a ver com as possibilidades de que esses atores, socializados em momentos diferentes, né, com agendas diferentes, possam, de alguma maneira, pela linguagem dos direitos, que é comum, que foi reforçada, né, que eu acho que isso tem a ver com o legado das IPs, possa fomentar algum tipo de ação comum. E eu não penso ação comum, no sentido de todo mundo estar no mesmo partido, no mesmo movimento, né? Eu estou pensando em termos mesmo de um princípio articulador. Eu acho que, para mim, as potencialidades de que a gente tenha saídas democráticas a médio prazo nesse país, depende disso. Eu acho que ela está na mão de quem passou pelas IPs e hoje talvez vá fazer outra coisa, ou fique nas IPs, mas vá fazer outra coisa. A experiência com as IPs reforçou o discurso dos direitos. E essa juventude que embora sendo socializada por outros espaços, carrega fortemente a discussão dos direitos, e eu acho que isso inclusive tem a ver com as IPs. Eu acho que se a gente não tivesse essa experiência das IPs, talvez esse discurso dos direitos não tivesse... A gente sabe das conferências, por exemplo, né? Não é todo mundo que se engajou nas conferências que foi, de alguma maneira, impactado pelo discurso das conferências, né? O discurso que tem a ver com discutir direitos. Bom, enfim... Não sei se me fiz entender, mas eram um pouco essas ideias que eu queria trazer para a gente conversar. Obrigada.